Você já passou ou eventualmente está passando por alguma situação que envolve término de um relacionamento, seja um namoro ou até mesmo um divórcio dentro de um casamento? É muito comum que neste momento homens se percam quase que por completo e considerem que não existe mais sentido na vida ou terão muita dificuldade em visualizar a vida dali para frente. Por isso, eu quero te mostrar como superar um término e fazer disso uma grande experiência para o seu próprio crescimento. Eu já te aviso de antemão que este pode ser um momento crucial para que você se torne o homem que você efetivamente nasceu para ser. Eu sou Orlando Costa e esse é um canal para homens e pró-homens. Sinta-se à vontade para me seguir aqui no YouTube, me siga também no meu Instagram e esteja aqui comigo para que você alcance definitivamente a sua melhor versão. O divórcio ou um término é uma das experiências mais desafiadoras e não raro dolorosas que um homem pode enfrentar. Bem, se ele ainda é jovem, ele não tem aquilo que chamamos de repertório comportamental para passar por aquilo de uma maneira mais rápida, talvez. Bem, se ele é mais velho, embora talvez tenha o comportamento, gera aquela sensação de terei que começar tudo de novo, já estou enferrujado, não sei bem que rumo tomar. Hoje eu quero te mostrar como que você pode usar esse momento para continuar ou alavancar o seu desenvolvimento, por mais que não pareça, por mais que ainda esteja doendo muito, com condutas que são práticas e que eu já implementei na minha vida e que me ajudaram a passar por alguns términos que foram bastante difíceis para mim, tanto quanto estão sendo para você agora. A estratégia número um diz respeito a aceitar e processar as suas emoções. Um dos primeiros passos para a gente passar de uma maneira digna por essa fase, por esse momento, é aceitar as emoções que nós estamos sentindo. De acordo com uma importante publicação inglesa, reprimir esses sentimentos que nós estamos tendo podem levar a um processo de adoecimento, eventualmente até um adoecimento físico. Assim, é importante que a gente se permita sentir tristeza, raiva, frustração, às vezes até alívio, mas a expressão dessas emoções, permitir-se sentir, não deve ser feita de uma maneira aleatória para tudo e todos. Há muita gente má e que pode usar esse seu momento de fraqueza, vulnerabilidade contra você. Assim, converse com pessoas da sua confiança. Se você tiver a possibilidade, você pode também estar passando por um processo ali de psicoterapia, porque de forma frequente esses processos não vão tratar tão somente deste término, mas de todo um arcabouço de comportamento e de emoções que eventualmente você carrega desde criança e que agora também estão sendo acentuadas com relação a esse término. Então, voltando rapidamente, aceite que você está triste. Aceite que você está com raiva. Aceite que você se sinta injustiçado. Contudo, a minha orientação aqui para homens é: aceite, mas sem uma grande dramatização de tudo isso. Sem fazer disso uma novela mexicana e nem se colocando como coitadinho. Uma coisa, outra coisa, embora muitas vezes a gente confunda. Não tem problema confundir. Nós estamos aqui para errar e aprender. Muitas vezes, em meus términos, eu ficava me colocando durante um longo período como injustiçado, como uma vítima. Não que talvez a gente não tenha sido, mas a gente tem que tomar cuidado com esse excesso e falando para todo mundo que a gente é coitadinho, que a gente nunca erra, etc. Bom, eu só me desenvolvi definitivamente quando os términos, em especial um que eu tive, foi tão doloroso que eu não sabia onde eu tinha errado. Mas eu percebi que eu errava comigo mesmo, com as minhas próprias inseguranças e incertezas, algum nível de dependência, de ingenuidade, por aí vai. Então, eu não passei a me chicotear por causa disso, mas eu passei por um processo de autoconhecimento dizendo para mim mesmo: ok, essa pessoa tem responsabilidade, mas eu também tenho responsabilidade por esse momento que eu estou passando agora. Não se trata de culpa, de ficar culpabilizando a vítima. Não, não é isso. Mas um homem adulto, ele assume as responsabilidades e assume que aquele cenário que está acontecendo com ele, eventualmente também tem uma participação dele mesmo. Segunda estratégia, redescubra a si mesmo. Separações, né? Um divórcio talvez,
é um momento bastante estratégico para a gente considerar determinadas retomadas ou criação de novas rotinas ou hobbies. Permita-me explicar. É muito comum que durante um relacionamento, principalmente para alguns perfis de homens, ele passe a viver girando em torno da mulher. Ele passe a viver girando em torno da vida da mulher. Isso é relativamente comum até certo ponto dentro de um casamento, por exemplo. Mas e quando isso acaba? Quais são seus gostos? Aquilo que você queria fazer. Talvez seja um novo curso, um novo hobby, aprender um instrumento musical, aprender um esporte novo, sair para lugares diferentes, fazer aquela viagem que você gostaria de fazer e a sua companheira não queria ir com você, revisitar amigos antigos que você não revisitava, eventualmente em função da relação com ela. O que eu estou querendo dizer é que essa redescoberta, ela é muito estimulante para que você passe por essa fase de uma maneira mais eficaz. Porque a partir do momento em que você vai implementando novas rotinas, retomando gostos antigos que você tinha, claro, saudáveis, mas que ficaram para trás em algum momento, aquilo vai retomando novas ou retomando antigas sinapses neurais. Quando você cria uma atividade nova, fala, eu sempre quis aprender a tocar bateria, eu vou me inscrever numa escola de música. E você começa a tocar aquele instrumento que você sempre gostou, mas não teve oportunidade, aí sim você cria novas sinapses neurais. Isso, de certa forma, ajuda a passar por esse término de relacionamento, por essas sensações angustiantes. É claro que não vai apertar um botão e te desligar disso, mas já ajuda a passar por isso. Um estudo da American Psychological Association demonstrou que homens que, depois de um término, por exemplo, de um divórcio, desenvolvem atividades que lhe tragam prazer, lembre-se, um prazer saudável, passam por essa fase de uma maneira menos dolorosa do que aqueles homens, preste bem atenção, que fica revivendo os momentos da relação. Por exemplo, o sujeito fica indo nos mesmos restaurantes, visitando as mesmas pessoas, lamuriando, se vitimizando o tempo todo. Bem, enquanto aquele que, claro, para ele também dói, mas ele está implementando novas rotinas ou tomando rotinas antigas das quais ele gostava, este permanece no mesmo lugar, falando sobre a mesma coisa o tempo todo. É bem possível que aquele supere mais rápido. Nesse momento, eu quero que você reflita aquilo que te move, aquilo que você gosta. E talvez você me diga, Orlando, não sei. Tudo que eu gostava era ela. O que me movia era ela e essa relação, ou aquela relação que eu tinha. Meu amigo, é muito importante isso que você está trazendo, porque agora é hora de você descobrir qual é a sua missão, qual é o seu propósito, aquilo que você gosta, aquilo que você vai fazer sozinho, sem ela. Eu já me senti nesse lugar. Ou seja, parece que todas as minhas forças, todas as minhas inclinações estão para o relacionamento ou para uma pessoa. Não tem problema dentro de um casamento você promover esforços e direcionar. Aliás, você está com uma pessoa. Vocês estão construindo algo juntos. Mas é importante que você tenha, preste bem atenção, sonhos próprios, que você tenha objetivos próprios, que você tenha hobbies próprios, que você tenha um pouco de amor próprio. Porque você é uno, é um indivíduo, possui uma identidade que é independente da mulher. Eu te digo uma coisa, por uma eventual próxima relação, um homem com essas características é 1000 vezes mais atraente do que aquele que coloca a mulher no centro de tudo. Bem, cuide também da sua saúde física e da sua saúde mental. É muito comum que nesse período homens acabem se desleixando por completo. Alguns nem banho tomam. Não. Este é o momento que, por mais que seja difícil, por mais que seja se arrastando, você vai redobrar os cuidados com a sua saúde física e com a sua saúde mental. De acordo com um estudo publicado pelo Journal of Affective Disorders, os sintomas de depressão podem ser reduzidos em até 47% em pessoas que praticam regularmente atividade física. Bem, a ciência diz a importância da prática de atividade física, em especial nos homens que estão passando por esse episódio de término. Acho que não é novidade para ninguém que uma alimentação saudável e balanceada ajuda em todo esse processo. Repito, muitos homens, na tentativa de aplacar a tristeza, podem ir, por exemplo, para o álcool, que vai acabar destruindo o teu corpo, e isso daqui também. Ou, simplesmente, aqueles que não gostam de beber vão para a comida, comem excessivamente e acabam ganhando muito peso. Não, que tal dirigir toda essa força para a prática de atividade física? Outra coisa que eu te recomendo é, como estão seus níveis de testosterona? De repente você é um cara da minha idade, com mais de 40 anos, não seria importante olhar para isso? Dentro da minha plataforma Conduta Masculina, há episódios com médicos tratando sobre esse tema.
Depois você dá uma olhada. O link está aqui na descrição desse vídeo. Olha, felizmente, em todas as situações que eu passei por términos difíceis, eu nunca parei de treinar. Sabe o que foi curioso que aconteceu comigo? Quase sempre o meu corpo melhorou bastante depois desses términos, porque eu foquei muito no meu desenvolvimento físico, porque é algo que eu já gostava enquanto na relação. Mas aí, uma vez sozinho novamente, eu foquei bastante na atividade física. Eu nunca parei de treinar. Eu tenho certeza que isso me ajudou a não entrar em processos depressivos mais profundos. Então, de certa forma, eu devo muito à prática da musculação. Uma outra estratégia: reforce a sua rede de apoio. Alguns homens vivem esse luto se isolando, mas o isolamento nem sempre é a melhor saída, porque ele pode se afundar em mais revolta e mais tristeza. Eu respeito esse momento, respeito talvez o fato de você não querer falar sobre isso, porque cada um reage de uma maneira, mas nós somos seres relacionais. É evidente que aqui a gente não orienta que você saia falando sobre isso com tudo e com todos, como eu já disse anteriormente, mas que você tenha com uma ou outra pessoa com quem conversar. Veja, conversar é uma coisa, ficar choramingando é outra, ficar se vitimizando é outra. Eu sempre bato nesse ponto. E por que eu bato tanto nesse ponto? Porque hoje eu ando vendo homens se vitimizando demais, e o problema é eles se afundam nesse vitimismo miseravelmente, se tornando rancorosos, se tornando pesados, se tornando negativos e piorando ainda mais os seus resultados. A rede de apoio, então, são talvez aquele seu amigo que tem um nível de consciência um pouco mais elevado, que já passou por isso e que não vai te incentivar simplesmente a pegar outras mulheres ou sair bebendo loucamente. Não. Aquele que vai conversar com você, que vai te dar uma orientação, que vai te chamar para dar uma volta num movimento saudável, uma caminhada para vocês conversarem, se parecerem, enfim. Não para simplesmente encher a cara num bar ou sair para uma casa noturna aí ficando com mulheres aleatoriamente. Esse tipo de amizade talvez não seja mais interessante nesse momento. Dentro da rede de apoio também contempla familiares. Talvez você tenha uma irmã, um pai, uma mãe com quem você possa conversar. E por fim, dentro da rede de apoio, nós temos também os profissionais de saúde mental, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, que podem ser crucial neste momento até que você se restabeleça, que você se reerga. E como eu disse, esse tipo de profissional não vai trabalhar tão somente a questão do término em si, mas vai fazer ali uma espécie de varredura com você em toda a sua história, para que você, a partir deste momento doloroso, se torne efetivamente o homem que você nasceu para ser. Ainda dentro do Conduta Masculina, a nossa comunidade, nós estamos criando também essa rede de apoio onde homens se encontrem semanalmente, ainda que de uma maneira online, para discutir sobre esse tipo de assunto, para se apoiar, para passar sugestões. Enfim, sugiro que você conheça, repito, o link está aqui na descrição. Por fim, eu venho te fazer um importante convite. Eu já ajudei muitos homens a superarem términos de relacionamento com os meus vídeos, com as minhas palestras, com os meus livros, com os meus conteúdos. A certa altura, eu quis compartilhar muitas das coisas que haviam acontecido nos meus términos, mas não só contar a história, trazer efetivas ferramentas que pudessem ajudar os outros homens a passarem por essa fase. Eu reuni todas essas informações dentro de um programa chamado Existe Vida Após o Fim. Eu quero que o sujeito entenda que, quando se termina uma relação, ele continua vivendo. E de forma muito frequente, aquilo que vem depois é bem melhor e superior daquilo que ele viveu anteriormente, mas no momento ele não consegue se dar conta disso. Dentro do Existe Vida Após o Fim, eu trago um passo a passo com atividades práticas para que ele chegue mais rápido nesse momento, além, obviamente, de eu compartilhar um pouco desses meus términos, de como que eu fiz para superar. O Existe Vida Após o Fim integra a plataforma, como eu já disse, do Conduta Masculina. E dentro do plano anual, os alunos podem acessar, sem custo algum, o programa Existe Vida Após o Fim. Bem, para você entrar no Conduta Masculina, como eu disse, o link está aqui na descrição. Eu espero que você tenha se beneficiado com esse vídeo, que ele tenha feito sentido para você. E mais algumas informações aqui importantes. Cuidado com as pessoas nesse momento que vão te vender falsas promessas de reconquista, falsas promessas de que sabe o que aconteceu entre vocês, que tem forças, sei lá, metafísicas atuando em cima de vocês e que essa pessoa vai fazer uma limpeza para isso. Tome cuidado com esse tipo de gente nesse momento, porque por mais que isso talvez faça um pouco mais parte do universo feminino, muitos homens acabam se perdendo na mão desses profissionais e você vai se machucar ainda mais. Considere respeitar a decisão da pessoa. Considere facilitar a vida de quem não quer estar com você. Eu não quero ver você se rastejando. Eu não quero ver você correndo atrás dos parentes da mulher. Eu não quero ver você no portão da casa dela
dela choramingando, porque isso vai causar mais repulsa ainda nela. Eu quero que você bloqueie de todas as suas redes. Eventualmente, se você tem um filho com essa pessoa, você vai precisar conversar com ela ou alguma pessoa vai ter que fazer um intermédio da comunicação entre vocês. Fora esses casos, você vai bloquear de tudo, você vai deixar de seguir de tudo e você vai pedir para pessoas que trazem informação dela para você, fulano, eu não falo mais dessa pessoa. Eu estou passando por um momento, nós terminamos, eu não quero saber. Não tenha medo de dizer isso para as pessoas, porque é muito comum que nesses momentos as pessoas fiquem te trazendo informações da sua ex e você fique abalado com isso. Ah, vi ela em tal lugar, vi ela com o sujeito, pronto. Aí talvez naquele momento que você estava se recuperando, você volta à estaca zero. Evite ir em lugares que vocês iam. Se vocês iam em um determinado restaurante, você vai agora em outro. Se você tinha uma determinada rotina com ela, você vai adaptar uma nova rotina. Naquele horário, você vai fazer seu hobby, você vai fazer outra coisa. É um momento, por mais que seja difícil, de inovação. E digo para você, como é o nome do nosso curso, existe sim vida após o fim. Forte abraço, guerreiro.